E aí pessoal, tudo bom? Felipe Panda na área de novo. Olha só, vou falar um pouquinho sobre geometria molecular, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui é meio que uma tentativa de acelerar o teu raciocínio na geometria, de tal forma que você não vá precisar, nos casos clássicos, né, ficar montando as estruturas. Faz os tracinhos e tal. Então vai ser bem direto, associando um pouco as famílias, né, as famílias do átomo central. Então é uma manhãzinha para você acelerar um pouco o raciocínio, ganhar tempo nas questões. Você, principalmente, aí, que precisa de tempo nas provas, né, você tem dificuldade em gerar esse tempo. Isso aqui te dá uma ajudada, legal? Então vem comigo para você ver como é que funciona o esquema. Então, estamos falando de geometria molecular. Quando a gente fala de geometria molecular, existem algumas geometrias clássicas, que são aquelas que todos os vestibulares cobram. É o caso das geometrias linear, angular, piramidal, trigonal plana e tetraédrica. São as 5 geometrias clássicas de vestibular. Na verdade, essas são as 5 geometrias que você tem que saber quando você sai do ensino médio dentro dos parâmetros curriculares nacionais que estão virando aí base nacional curricular, né? Esse aqui é o esquema. Então, você precisa saber essas geometrias aí que eu falei, essas 5. Como é que vai ser o esquema? Primeiro, se for uma molécula diatômica, fica bem facinho de você matar, né? Não existe outra forma de você fazer uma molécula diatômica sem ser na geometria linear. Então, apareceu na sua frente uma molécula diatômica. Panda, o que é uma molécula diatômica? Aquela que tem 2 átomos. Pode ser chamada também de biatômica. Tá? Só cuidado para não confundir diatômico com dinucleado. Lembre-se que dinucleado são 2 elementos, também não é 2 núcleos não. Você que está pensando aí 2 núcleos, não é 2 núcleos não. São 2 elementos, né? HCl, 2 elementos. H2, um elemento só. E aí o H2, ele é uma molécula mononucleada, só tem um elemento, H2. HCl, 2 elementos, dinucleada. E assim vai, beleza? Então, moléculas diatômicas, não importa se elas são dinucleadas ou mononucleadas. Botou molécula com 2 átomos, necessariamente a geometria linear. Não tem outra forma de você fazer uma estrutura, né, uma molécula, a geometria de uma molécula ser diferente da linear quando você tem 2 átomos. A partir de 3 átomos, né, 3 átomos, 4 átomos, ou seja, moléculas triatômicas, tetratômicas, pentatômicas, as clássicas vão até o pentatômico, aí você pode ter outras geometrias, daquelas 5 que eu te falei, além da linear, pode ser angular, trigonal plana, piramidal ou tetraédrica. E aí você vai olhar para o átomo central, você vai olhar para a família do átomo central. Então, olha para a família do átomo central. É isso que você vai fazer. Quando a gente fala, por exemplo, da família 14, família 14, ou 4A, né? Para quem quiser usar o 4A também não tem problema. Quando a gente olha para a família 14, quem são os famosinhos da família 14? Nós temos lá o carbono e o silício. Esses são os mais famosos da família. Quando a gente fala da família 14, carbono e silício, primeira coisa importante, quantos elétrons você tem na família 14, na camada de valência da família 14? Você tem 4 elétrons na camada de valência. Cada ligação covalente que você faz, você vai usar um elétron seu e um elétron do outro átomo. Então, se eu tenho 4 elétrons na camada de valência, eu tenho 4 elétrons disponíveis para fazer ligação covalente. Essa é que é a ideia da família 14. Como eu preciso chegar a 8 elétrons para atingir o octeto, né, por isso que eu estou falando de moléculas clássicas, as moléculas clássicas são aquelas que estão associadas à regra do octeto. Então, quando você vai seguir o octeto da família 14, eles precisam de mais 4 elétrons para fechar o octeto. Então, a primeira frase que eu falei é importante para você. Cada ligação covalente que eu fizer, eu vou usar um elétron meu.
A segunda frase importante é: cada elétron que eu preciso, o número de elétrons que eu preciso para atingir o meu octeto, é o número de ligações covalentes que eu vou fazer. Então, de novo, o número de elétrons que eu preciso receber para fechar meu octeto é o número de ligações covalentes que eu vou fazer. Então, no caso da família 14, eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Ok. Preciso de mais 4 para fechar meu octeto. Se eu preciso de mais 4 para fechar meu octeto, eu preciso fazer 4 ligações. Então, cada ligação que eu faço, eu utilizo um elétron meu. Primeira frase. Segunda frase, o número de elétrons que eu preciso receber é o número de ligações covalentes que eu vou fazer. Opa, se eu, carbono, preciso de mais 4 elétrons para fechar meu octeto, então eu preciso fazer 4 ligações. Beleza. Cada uma dessas 4 ligações eu vou usar um elétron meu. Então eu vou usar os meus 4 elétrons. Conclusão, sobra algum elétron? Não sobra. Se não sobra elétron nesse átomo central da família 14, ele não vai fazer geometrias, estou falando de geometrias moleculares clássicas. Moleculares, estou falando de molécula e estou falando das geometrias clássicas dela. Se eu vou fazer as 4 ligações, vou usar os 4 elétrons, não sobra elétron no átomo central. Isso me faz concluir que família 14 como átomo central, eu só posso ter geometria linear, geometria trigonal plana e geometria tetraédrica. Porque a angular e a piramidal são geometrias que sobram elétron no átomo central. Eu vou te mostrar isso nas outras famílias. Então, falou de família 14, carbono, silício são os mais famosos. Se eu tiver 2 ligantes nesse átomo central, a geometria será linear. Se eu tiver 3 ligantes nesse átomo central, a geometria será trigonal plana. Trigonal plana. Galera, você não pode falar só plana não, viu? Tem que falar trigonal plana. Por quê? Geometria linear é plana. Geometria angular é plana. Trigonal plana é plana. Então, eu preciso falar o nome inteiro, trigonal plana. Qual é a geometria plana que você está falando? Linear, angular ou trigonal plana? Agora, se tiver 4 ligantes, aí eu chamo de tetraédrica. Tetraédrica. Então, eu tenho um átomo central. Carbono é o meu átomo central. Eu tenho 2 caras ligados a ele. Opa, geometria linear. Ah, eu tenho o carbono como átomo central. Tem 3 ligantes nele, tem 3 átomos ligados a ele. Trigonal plano. 4 átomos ligados a ele, tetraédrica. Necessariamente isso aqui, tá? Então, você já mata várias moléculas clássicas na brincadeira. Vamos mudar de família, ó. Vamos para a família 15. Quando a gente fala de família 15, ou família 5A, né, para a galera que usa o termo mais antigo, quem é o mais famoso? O nitrogênio e o outro famosinho é o fósforo. O nitrogênio e o fósforo são os elementos mais famosos dessa família 15. Já na família 15, vou fazer as 2 afirmações que a gente fez na família 14, vou fazer na família 15, ó, presta atenção. Família 15 tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Tem 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Para chegar no octeto, ela precisa de 3 elétrons. Opa, vamos lá. O número de elétrons que eu preciso receber para fechar o octeto é o número de ligações covalentes que eu faço. Eu, família 15, eu, nitrogênio, tenho 5 elétrons na camada de valência. Preciso receber 3 para fechar meu octeto. Então, eu vou fazer 3 ligações. Beleza? Vou fazer 3 ligações, porque eu preciso receber 3 elétrons para fechar o octeto. Mais do que isso, olha a outra frase que eu te falei. Se eu vou fazer 3 ligações, eu vou utilizar 3 elétrons meus. Porque cada ligação covalente que eu faço, eu utilizo um elétron meu, o outro é seu, que está fazendo ligação comigo. Então, eu tenho 3 ligações para serem executadas, para serem construídas. Cada uma delas eu vou usar um elétron meu. Resultado, eu vou usar 3 elétrons meus.
volta, rebobina. Família 15 tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Se eu vou usar 3 elétrons meus para fazer as 3 ligações, sobram quantos? 2. Opa, se sobram 2 elétrons, eu vou fazer uma geometria que sobra elétrons. É o caso, por exemplo, da família 15 com 3 ligantes. Quando você tem um átomo central da família 15 e ela possui 3 ligantes, ou seja, 3 átomos ligados a essa família como átomo central, a geometria correspondente vai ser a piramidal. Piramidal. Ou trigonal piramidal, né, se você quiser. Beleza? Ou pirâmide trigonal, tem vários nomes. É isso. Mas, Panda, e se tiver 2 ligantes? Bom, se tiver 2 ligantes, pode ser angular e pode ser linear. Aí eu tenho que desenhar. Como eu falei para você, estou falando dos casos clássicos de geometria. As moléculas mais famosas estão dentro desses casos. Fugiu do caso clássico, aí eu tenho que desenhar. Não tem jeito, tá bom? Então, eu estou falando para você de casos que eu não preciso desenhar. Vai ser sempre assim. Sempre que você tiver família 15 como átomo central e tiver 3 ligantes, a geometria vai ser piramidal. E aí, no caso da família 16, como é que vai ser o joguinho da família 16? Mesma brincadeira, ó. Família 16 tem quantos elétrons na camada de valência? 6. 6 elétrons na camada de valência. Opa! Para fechar meu octeto, eu preciso de mais 2, não é isso? O número de elétrons que eu preciso receber é o número de ligações covalentes que eu vou fazer. Vou fazer quantas ligações covalentes, então? 2. Mais do que isso, eu preciso de 2 ligações para fechar meu octeto. E para fazer cada uma dessas ligações, eu vou usar um elétron meu. O outro é seu, que está fazendo ligação comigo. Resultado, dos 6 elétrons que eu tenho, eu vou usar 2. Sobram quantos? 4. Ou 2 pares de elétrons. Olha que bonito. Se por um acaso a família 16, quem são os mais famosinhos? Não coloquei aqui. O oxigênio e o enxofre. Se eles estiverem em moléculas que possuem 2 ligantes, qual é a geometria dele? Angular. Angular. Beleza? Aí você me pergunta, poxa, Panda, mas e se tiver 3 ligantes, como é que eu faço? Bom, se tiver 3 ligantes, você desenha, tá? Você desenha. Essa é a brincadeirinha que eu tenho para te passar. Esses são os casos clássicos, tá? Os casos clássicos. Há os que dizem também, se você quiser colocar dentro dos casos clássicos, também tem alguns professores que falam sobre as moléculas com 3 ligantes. Então aí, a ideia seria a seguinte, toda molécula que possui 3 ligantes, ela vai ser trigonal plana, tirando as moléculas que possuem o nitrogênio como um átomo central. Legal? Vou fazer aqui alguns exemplos para você ver que o tio Panda não está mentindo, tá? Nesses exemplos, você vai ver os casos clássicos. Você que tem experiência com prova, você vai ver um bando de molécula famosona que cai nos vestibulares que você já enfrentou por aí na sua vida. E aí você vai olhar e falar, nossa, é mesmo. Então, consigo acelerar o processo usando essa manhãzinha. Claro que se cair um caso que não é clássico, não é uma substância famosa que aparece o tempo todo nos vestibulares, não vai estar dentro desses casos, aí eu vou ter que me virar sozinho desenhando. Legal? E aí o Heitor te mostrou como é que você desenha as estruturas com tracinhos, tá? Esse é o esquema aqui para você acelerar o processo. Você vai aplicar isso aqui que eu estou fazendo dentro dos exercícios que você tem, do seu livro didático ou da nossa apostila, tá? Claro que dentro dos exercícios da apostila também vai ter polaridade e forças intermoleculares, mas eu vou te dar dicas disso também em breve, né, em outros vídeos. Fofinhos, vamos lá então, ó. Exemplos para você. Olha só as moléculas famosas. Metano, CH4. Quem é o átomo central? Panda, como é que eu sei quem é o átomo central? É o que está em menor quantidade, que a gente chama de atomicidade. Isso aqui, ó, atomicidade 4 do hidrogênio e atomicidade 1 do carbono. Então, quem tem menor atomicidade é o átomo central. Legal? Ou, se você quiser também, o cara que faz mais ligações. O carbono faz 4 ligações, família 14, e o hidrogênio faz apenas uma, ele só tem um elétron. É só você lembrar do que a gente conversou hoje. Se eu tenho apenas um elétron,
eu vou usar esse elétron para fazer uma ligação covalente. Então, eu só posso fazer uma ligação covalente. É o caso do hidrogênio. Certinho? Então, CH4, peguei o CH4. O carbono é o átomo central, porque ele tem menor atomicidade e faz mais ligações. O hidrogênio nem pode ser átomo central, já que ele só faz uma. Para estar no meio, eu tenho que fazer pelo menos 2 ligações. Então, tá lá, o carbono é o átomo central com 4 ligantes. Opa! Se o carbono é o átomo central com 4 ligantes, a geometria dessa molécula é tetraédrica. Nem titubeei. Existem outras geometrias com 4 ligantes? Existe, por exemplo, a quadrado planar. Mas não é o caso clássico. É isso que eu estou falando para você. Inclusive, geometria quadrado planar, geometria octaédrica, bipirâmide trigonal, que você já deve ter visto em algumas provas do Sul e do Nordeste, é mais de lá que os caras cobram, tá? Centro-Oeste, o Enem nunca cobrou. Então, assim, estou dentro do caso clássico, tá? Aquilo que eu te falei, estou dentro do caso clássico. Pega outro caso, ó, H2S. Você já deve ter visto em prova também. Isso aqui é cheiro de ovo podre, Decomposição de matéria orgânica sulfurada. É o caso, por exemplo, da gema do ovo, que tem proteínas sulfuradas. Decomposição dela gera H2S, que tem um cheiro de ovo podre, exatamente por isso. O H2S, quem é o átomo central? O enxofre. Enxofre é da família 16. Tem quantos ligantes lá? Tem quantos átomos ligados a ele? 2. Então a geometria é angular. Eu nem preciso desenhar, é isso que eu quero mostrar para você. Eu só preciso olhar para a molécula. H2CO. Quem é o átomo central? Ixi, panda, fiquei na dúvida agora, porque o carbono tem atomicidade 1, só tem um átomo de carbono, e o oxigênio também. Então a atomicidade empatou dos dois. O que eu faço agora? Ver quem faz mais ligações. O carbono é família 14 e faz 4 ligações. O oxigênio é família 16 e faz 2 ligações. Então o átomo central é o carbono. Carbono é o átomo central e eu tenho 3 ligantes nele. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu tenho 3 ligantes, qual é a estrutura? Qual é a geometria? Trigonal plana. Viu só como é que é facinho? E eu estou pegando só os casos que caem em prova. Fosfina, pH3, nem é tão famoso. Tem um cara mais famoso do que ele, mas tá aí, ó, fosfina. Fosfina, pH3, o fósforo é da família 15, ó, e tem quantos ligantes nele? 3. Opa! 3 ligantes, família 15, 3 ligantes, geometria piramidal. Então veja a aplicação disso, a aplicabilidade do negócio. Ó. Se eu pegasse, por exemplo, o HCN, ó, HCN, é o gás que foi usado em guerra, campos de concentração, câmara de gás para matar judeu, para matar homossexual, para matar negro. O gás que foi um dos gases usado em câmaras de gás foi esse cara aqui. O HCN, o átomo central dele, quando ele é inalado, você tem a corrosão do seu trato respiratório todinho. Então isso aqui machuca mesmo, mata mesmo esse cara. Mas não é esse o tema, O HCN, quem é o átomo central? Cara, todo mundo é atomicidade 1, panda. O que eu faço? Olha para as ligações. Ó. O carbono faz 4 ligações, o nitrogênio é da família 15 faz 3 ligações, o hidrogênio nunca pode ser átomo central. Então o carbono faz mais ligações, ele é o átomo central. Isso se a gente estiver falando do gás cianídrico. Também tem o gás isocianídrico, que aí o nitrogênio vira o átomo central. Tá? Só que aí já é um caso de ligação dativo. É um gás cianídrico, independente também, vai ser a mesma geometria, mas olha para cá. O gás cianídrico, o carbono é o átomo central, bonitinho, fofinho. Tem quantos ligantes nesse bicho? 2. Então a geometria vai ser o quê? Linear. Então são casos aí que você tem de exemplos. Olha o CO2, que é famosaço, Você já até decorou que a geometria dele é linear. Agora você já consegue justificar isso tranquilamente. Ó. O carbono é o átomo central, tem 2 ligantes, que é o oxigênio, por isso a geometria dele é linear. Morreu, cara, morreu. Veja que você consegue acelerar o processo, Você consegue acelerar as coisas tranquilamente. Olha o SO2, já falando um pouquinho de chuva ácida. O enxofre é o átomo central, família 16, 2 ligantes, geometria angular. Olha a amônia, NH3, famosíssima. Caiu na prova do meio do ano da UNB do ano passado,
2019. Família 15 com 3 ligantes. Qual é a geometria? Piramidal. Outros menos famosos, o PCl3. O PCl3 também é piramidal, que é o fósforo da família 15 e tem 3 ligantes, também é piramidal. E assim vai, cara. São vários casos que você tem. Eu coloquei para você, 9 casos, 9 exemplos, todos já caíram em vestibular. Uma vez Goiânia, para fazer uma molécula análoga a essa, em vez de botar H2CO, se não me engano foi até no passado, botou botou CoCl2. Bom, carbono é o átomo central, ela só substituiu os hidrogênios pelos cloros. Então é a mesma coisa, a mesma brincadeira, é o carbono com 3 ligantes, então trigonal plana. É isso, galera, esse é o esqueminha, tá bom? Casos zoeiros, que entram um pouco na observação que eu soltei para você agora há pouco. Ó. SO3 é famoso? Pra caramba, chuva ácida, né? É famoso. Então, tem que saber a geometria dele? Tenho que saber a geometria dele. Enxofre com 3 ligantes. Ó, enxofre é família 16, com 3 ligantes não tem manha. Poxa, Panda, e aí, o que eu faço? Você monta a estrutura. Ou usa a observação que eu soltei para você, que alguns professores e alguns livros falam. Qual é a observação? Falou de geometria com 3 ligantes, é trigonal plana, a não ser que o átomo central seja da família 15, que aí vai ser uma geometria piramidal. Legal? Para as geometrias clássicas, para as moléculas clássicas que caem muito em vestibular, isso funciona. Inclusive casos de exceção do octeto, que é o caso, por exemplo, do BF3, né? O boro fazendo ligação covalente com flúor. Também vai ser trigonal plana essa geometria, já que o boro é da família 13 e não da família 15, e só família 15 que tem 3 ligantes e faz geometria piramidal. Beleza? Então é isso, galera. Essa é uma diquinha aí de geometria para poder acelerar um pouco o teu raciocínio quando você for falar de geometria molecular, tá? Aí depois eu volto falando dicas para você acelerar também a polaridade. Aí, por exemplo, eu vou falar para você quando é que vai ser a molécula linear, né? Quando é que ela vai ser polar e quando é que ela vai ser apolar. Também vou te dar dicas para você acelerar isso, tá? E assim você vai olhar para a fórmula molecular CH4 e já vai saber qual é a geometria e qual é a polaridade dela. Você vai olhar para o H2S, já vai olhar para a geometria, já vai saber a polaridade dela sem ter que montar a estrutura, ficar vendo nuvem eletrônica, sem ficar olhando para vetores, nos casos de moléculas clássicas, moléculas que caem muito em vestibular. Tranquilinho, galera? Então, obrigado aí pela atenção, até mais, beijo!